Olá, sou o professor Marco Pereira, do site estudafq.pt e nós estamos a fazer alguns vídeos sobre as reações de ácido-base. Agora, eu vou falar da aplicação da constante da acidez e da constante de basicidade para calcular os pHs de ácidos fortes e fracos e de bases fortes e fracas. Vamos continuar a resolver a ficha que está lá no site. Entretanto, vamos ver quais são as fórmulas que já falamos no vídeo anterior. Nós temos aqui a constante de acidez de basicidade, que é igual a Kw. Como é que se calcula o pH é menos logaritmo da concentração H3O+, ou para calcular a concentração da H3O+, é 10 elevado a menos pH. O mesmo para o pOH e ficamos aqui com esta expressão de pH mais pOH igual a pKw e nós sabemos que for a 25 graus, pH mais pOH igual a 14. Okay? Então, para perceber nada melhor do que fazer exercícios, por isso é que o site está cheio de exercícios, é assim que eu costumo funcionar. Acho que a melhor maneira é o aluno aprender fazendo. Então, vamos lá ver qual é a ficha que eu tenho. Vamos ver aqui. Este exercício. Deixa eu confirmar. Ok, se vocês estão a ver. Então, nós temos, no início da ficha, eu pus aqui uns dados que nunca mais vão aparecer. É só mesmo para evitar as perguntas iniciais. Como é que eu vou saber quais são os ácidos fortes? Como é que eu vou saber o que é uma base forte? Bem, os ácidos fortes, vamos lá, se calhar ao contrário. Um ácido fraco tem que ser indicado sempre o Ka. Fracos, tem-se que saber o Ka ou alguma informação do Kb e nós podermos calcular o Ka através da expressão Ka vezes Kb igual a Kw. Agora, ácidos fortes. Portanto, decorar pelo menos estes três, que são os que saem mais nos exercícios. Temos ácido clorídrico, a seguir todos os outros para baixo do grupo dos halogénios. O ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Atenção aqui, o ácido sulfúrico tem 2 prótons, só a primeira ionização, ou seja, só quando ele dá este aqui, HSO4-, é que é a 100%. A segunda ionização, já existe uma constante de equilíbrio para isso, uma constante de acidez. E também de basicidade para o outro lado. Bem, então, estes não são muito usados, mas podem também decorar ClO3 e ClO4. Se não tiver Ka, vamos ter que fazer como se fosse um ácido forte. E até é mais fácil. Bases fortes. As bases mais que saem mais são NaOH, KOH e hidróxido de cálcio. Okay? Estes rubídios e césios, estrôncio, bário, não é muito usado nos exercícios e não é muito comum no laboratório, por isso não é muito usado. Aqui, só para termos a ideia, então, as bases fortes são todas as bases de metais alcalinos, são os metais alcalinos, e aqui a base forte do cálcio para baixo também é do segundo grupo, alcalino terrosos. Por isso está assim organizado dessa maneira. Espero que seja melhor para lembrar. Bem, vamos fazer alguns exercícios. Vamos fazer o exercício 5. Arranjar aqui um espacinho. Primeiro, calcular o pH. Vamos fazer aqui o 6. Calcular o pH de uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 1,0 × 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Ver aqui. Tem uma nota que vai deixar de existir. Não aparece aqui nos exercícios. Eu a coloquei porque estamos a iniciar este conteúdo. Então, ácido clorídrico é um ácido forte, a sua ionização é a 100%. Então, eu quero calcular o pH. Não dizem para fazer, mas é importante fazer sempre a equação de ionização do ácido que nós estamos a falar. Então, isto aqui é aquoso
água no estado líquido vai dar origem a Cl- mais H3O+. Deixei aqui uma setinha só para evidenciar que a ionização é a 100%. Temos aqui alfa 100%. Toda a concentração que eu tiver aqui no início vai dar a concentração de H3O+ no equilíbrio. Então, o que é que nós temos que fazer? Temos que apresentar esta informação. Isto é bastante importante. Eu estou a colocar nas aulas umas chamadas de atenção, assim um sinal de perigo. E às vezes o quadro está a ficar muito cheio destes sinais, mas são importantes para lembrar, isto eu quero que fique nos cadernos quando estudarem, que isto é importante colocar. Se não tiver isto, o exercício ou tem metade da cotação ou não tem nada mesmo. Então, o que é necessário ter? É a concentração da HCl no início é igual à concentração da H3O+, em equilíbrio, porque, é importante justificar, porque HCl é um ácido forte. E podem pôr que o alfa é a 100%. Se indicarem que toda a concentração de HCl no início vai ser a concentração da H3O+, já pode então dizer que a concentração da H3O+ é igual a 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. E daí calculamos o pH. É a maneira mais rápida de calcular o pH de uma solução. É quando é um ácido forte ou uma base forte. Concentração de o pH, já sabemos aqui, então a menos logaritmo de 1,0 vezes 10 elevado a menos 2 e o resultado é 2. Okay? Tá? É importante, é isto aqui, porque eu tenho que explicar como é que eu chego à concentração da H3O+. Penso que vai estar claro. Vamos fazer o exercício 6, já é ao contrário. A justificação é a mesma, mas temos que fazer aqui ao contrário. Vamos ver se eu consigo. Aqui neste espacinho, diz o seguinte: solução de ácido clorídrico, da HCl, tem pH igual a 1,5. Determina a concentração desta solução. Então, eles estão a dizer que o HCl tem este pH. O que é que eles estão a dizer é que se o pH é 1,5 e eu consigo saber a concentração da H3O+ em equilíbrio é 10 elevado a menos, vou pôr aqui então a fórmula, igual a 10 elevado a menos 1,5. Vamos fazer o cálculo. Isto com o expoente não vai lá, por isso vejam como é que é a melhor maneira com a vossa calculadora. E vai dar, vamos pôr aqui, 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Mas não era a concentração de H3O+ que eu quero saber. Quero saber qual é a concentração de ácido clorídrico. Bem, eu tenho que mostrar que quando o ácido clorídrico dissocia-se, dá origem a H3O+. Esta reação tem uma ionização a 100%, então vamos dizer como o ácido é forte, alfa 100%, então a concentração de ácido clorídrico no início é igual à concentração de H3O+ em equilíbrio. E posso responder, então aqui a concentração de HCl inicial é 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Bem, fizemos então de duas maneiras. Para o ácido forte,
e podemos ver que eu tenho que justificar sempre. Não é? Vamos pôr aqui o sinal de perigo, vou-se arranjar outra cor, aqui um laranja. Okay? É importante colocar isto, não esquecer. Vamos fazer outro exercício, também desta ficha, o 7 e o 8. Aqui. Já um espacinho. Ok, vamos lá. Aqui texto, mouse. Bem, não estou a conseguir escrever dentro. Tentar ver. Não. Aqui dá. Ok, pronto, já está. Desculpem lá. Que o vídeo fica grande e vocês só estão me chateando. Ai, ai, ai. Bem, então, podem não conseguir ver porque está a minha carinha linda. Bem, calcula o pH de uma solução aquosa. Calcula o pH de uma solução aquosa de 1,010 elevado a menos 2 de hidróxido de sódio, NaOH. Então, tem aqui uma nota que vai deixar de existir. Ainda está aqui a laranja. O NaOH é uma base forte, a sua ionização é a 100%. Eu quero calcular o pH. Então, vamos ver como é que se faz isto. Então, nós temos aqui o NaOH. Esta é uma substância iónica. Ele não vai dar nem hidrogénios nem receber. Então, à partida, nós temos que já ter essa noção, mas podem tentar fazer a equação química. O que vai acontecer? A equação, se for uma ionização, não vai dar, porque não há maneira de juntar a água com estes íons que estão aqui. Eles já vão ficar em solução aquosa. Então, o que nós dizemos é que isto é uma dissociação. Okay? Então, esta dissociação é a 100%. Isso que nós vamos dizer, isto vai ser uma base, vai libertar aqui o H-. Então, da mesma maneira que fizemos para o ácido forte, vamos dizer também aqui para a base, que nós dizemos assim, NaOH, a concentração de NaOH no início é igual à concentração de OH- em equilíbrio. Ok? É simples, mas tem que justificar. Porque a base é forte. O alfa, a sua dissociação é a 100%. Aqui, se puserem o termo, ponham dissociação, não ionização. Okay? Não é o que nós temos ali em cima. Então, aqui, concentração, eu já posso saber a concentração da OH-, que é a concentração do hidróxido de sódio, que está aqui. Pronto, posso pôr aqui equilíbrio. A concentração do OH- é este valor, então o pOH é menos logaritmo da concentração de OH-. Vamos substituir tudo. 1,0 vezes 10 elevado a menos 2, que é igual a 2. pOH é 2. Esqueci, faltou aqui dizer que era a 25 graus. E, então, porquê? Porque queres saber qual é o pH. Então, tem que saber ou o KW ou a temperatura e é 14 menos o pOH. 14 menos 2 vai me dar o pH de 12. E faz sentido, isto é uma base, o pH tem que ser acima de 7. Ok? Certo? Vamos lá ver o pH
Agora, de uma solução, o pH, qual é a solução, o pH? O pH é 11,5 a 25 graus, determina a concentração desta solução. Novamente, tenho aqui NaOH. Vou fazer a dissociação. Posso pôr que na presença de água ou não. Já estamos a indicar aqui solução aquosa. Na mais aquoso, mais OH menos, bonitinho, OH menos aquoso. Eles dão-me o pH e posso já chegar a então, indicar que é importante, não precisam de pôr o triângulozinho nos testes, ok? Concentração de NaOH inicial é igual à concentração de OH- em equilíbrio, porque NaOH é uma base forte, alfa igual a 100%. Então, tenho aqui o pH. Através do pH, eu posso tirar a concentração de H3 ou mais. Ok, não. Vamos então para o pOH e já tiro a concentração do OH-. Então, o pOH igual a 14 menos 11,5 vai dar 2,5. Já estou como os alunos nos testes, não quero que falhe, então até estas contas faço com a calculadora. Então, 2,5. Agora, concentração do OH-. Eu já ia começar por HO, é a mesma coisa, OH- ou HO-, não é? Só uma maneira de representar. Há quem diga que seja mais correta porque vem da água, H2. Okay? O que estou aqui a falar é isto. Se tiver de uma maneira ou de outra, é a mesma coisa. É o íon hidróxido, não é mesmo? Então, a concentração de OH- é 10 elevado a menos pOH. Então, é 10 elevado a menos 2,5. Aqui já preciso mesmo da calculadora. 10 elevado a menos 2,5 e tenho o valor de 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Sei a concentração do OH-, então a resposta, concentração de NaOH no início é 3,2 vezes 10 elevado a menos 3 mol por decímetro cúbico. Ok? Está claro? De uma maneira ou de outra, nós já vimos como é que se calcula o pH de ácidos fortes e de bases fortes. Ou através do pH, calcular a concentração ou de um ácido forte ou de uma base forte. Vamos agora ao exercício com os ácidos fracos. E eu estou a ver a ficha, vamos ver aqui o exercício 10. Rato. Vamos limpar. Aqui. Vamos fazer o 10. Então, a ideia é fazermos o 10, o 11 e o 13 e o 14. Se já souberem fazer e querem ver os outros, é só passar para a frente. Ou se não verem bem algum, podem continuar, podem puxar para trás. Isso é para isso que servem os vídeos. O pH de uma solução de um ácido hipocloroso, HClO, é 4,3. Aqui. Então, tenho aqui o pH de uma solução
que tem aqui um KA. Então, isto é um ácido fraco. Estão a dar o pH, 4,3, determina a concentração das espécies presentes no equilíbrio. Bem, eles não dizem novamente para fazer a equação química de ionização, mas eu tenho que fazer. Bem, até merecia também uma chamada de atenção aqui. Tenho que fazer a equação de ionização. Aqui já vou ter hidrogénios para libertar, então já vou usar a água, e já é uma equação de ionização, e também tenho aqui uma dupla seta a representar que é um ácido fraco. Como é que vai ficar? Fica Cl- aquoso mais H3O+. Faz sentido, aqui nós vamos ter um ácido, é um Ka, bate certo, vamos usar então esta constante para isto. Se nós tivermos aqui OH- e temos um A, temos que calcular temos que encontrar o Kb para este equilíbrio. Bem, eles já nos dizem aqui, vamos por aqui, na concentração equilíbrio, eu sei que quando nós estamos em equilíbrio, eu vou ter aqui a concentração de HCl em equilíbrio. A água não vou calcular a concentração, que já é uma substância pura. Mas aqui tenho X e X, ou seja, vai chegar X e vai chegar X. Estas duas concentrações são iguais. A concentração de Cl- é igual à concentração de H3O+. Como é que eu calculo a concentração de H3O+? Como eu tenho o pH, vamos calcular assim. Concentração de H3O+, igual a 10 elevado a menos pH. É 10 elevado a menos 4,3. Concentração é igual a 10 elevado a menos 4,3 e dá 5,0 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico. Então, aqui a concentração de Cl- é igual a 5,0 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico. E agora eu preciso de saber esta concentração e equilíbrio. O que traduz esse equilíbrio é a constante de equilíbrio, Ka. Então, Ka é a concentração de Cl- em equilíbrio com a concentração de OH- em equilíbrio é dividir pela concentração de HCl, ou do ácido hipocloroso. O que eu tenho? Já tenho tudo, tenho a Ka, tenho este valor e este, consigo tirar o HCl. Então, HClO em equilíbrio é igual. Estes dois em cima são iguais. Posso colocar 5,0 vezes 10 elevado a menos 5 ao quadrado. Aqui troquei o Ka para baixo, o HClO para cima. O Ka é 4,0 vezes 10 elevado a menos 8. E o resultado é menos 5 ao quadrado é dividido por 4, ESP menos 8. E o resultado, a concentração inicial é 6,3 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Bem? Está percebido? Então, foi necessário fazermos aqui a constante equação de ionização do ácido, chegarmos à conclusão que a concentração, aqui é importante também indicar este valor, a concentração de Cl- é igual à concentração de H3O+, em equilíbrio. Okay. E chegamos aqui a este valor através do pH, é que o valor aqui está certo, e a concentração final, concentração inicial do ácido, concentração em equilíbrio deste ácido é esta. Okay. Vamos fazer o 11.
aqui. Podemos precisar de mais espaço. Então, calcula o pH de uma solução de, vamos precisar de mais espaço, de ácido sulfídrico, com esta concentração, sabendo que o Ka é este valor. Então, isto é um ácido fraco. Vamos lá, representar a constante de ionização, ou, desculpa, a equação de ionização. Líquido. Temos o equilíbrio. Temos o F- mais H3 ou mais. Ok? Então, quero saber qual é o pH. Então, vou ter que saber a concentração de OH-. Mas, no início, esta solução tem este valor. Então, vou calcular aqui. Concentração inicial 0,50 mol por decímetro cúbico. Aqui não tenho valores para indicar. É sempre puro, sempre a mesma concentração. Aqui a concentração do íon fluorito no início é 0. E agora aqui há uma coisa importante. É preciso indicar que é aproximadamente 0. Porquê? Porque a água, quando está neutra, este valor é, na realidade, 1,0 vezes 10 elevado a menos 7. E vamos indicar esta aproximação. E não preciso de indicar o valor da água neutra, mas eu preciso indicar aqui, para mostrar que sabemos, fica sempre bem, que é aproximadamente 0. Porque existe já a concentração da H3O+. Variação da concentração sai X, aqui fica assim, é mais X e mais X, e agora a concentração em equilíbrio é 0,50 menos X, e aqui é X e X. E nós queremos saber qual é o valor de X, e o que eu tenho é uma constante de equilíbrio, em que tenho a concentração, a relação da concentração do íon fluorito com H3O+, em equilíbrio, a dividir por HF em equilíbrio. Substituindo, nós teremos x ao quadrado, porque são os dois x, não é? Isto é igual a x, isto também é igual a x. Okay? E agora teremos assim, 0,50 menos x. Bem, nesta parte conseguiríamos resolver, íamos dar uma equação de segundo grau, x ao quadrado e um x e aqui outro valor, mas os químicos são muito inteligentes. Inventaram uma maneira de nós não precisarmos fazer muitas contas. Na realidade, este K, este ainda é um ácido, não é muito fraco, mas normalmente nós fazemos para 10 elevado a menos 5, ou menos 6, menos 7, menos 8, mas já se aproxima. E o que vamos dizer é, como o ácido é fraco, o X que sai é muitíssimo pequeno. Então, vamos aproximar este valor, a 0,50. E aqui, então, aparece outro triângulo da tensão. Porque é preciso justificar isto? Esta aproximação vai ser boa e vou poder fazer o cálculo mais rapidamente, mas eu tenho que justificar. Isto é porque, assim, como Ka é fraco, por aqui como um ácido fraco, como é um ácido fraco, o X é muito menor do que 0,50. Ou seja, o X vai ser um valor que vai afetar só na terceira ou quarta casa decimal. Como eu estou a trabalhar com estes dois algarismos significativos, não vai influenciar e não vai alterar o valor que eu tenho aqui em equilíbrio, então posso arredondar e fica com 0,50. Ok? Como isto é um ácido fraco, o X vai ser muito pequeno. Então, arredondando isto, ficamos com
6,3 vezes 10 elevado a menos 4, x ao quadrado, 0,5. Então, o x vai ser a raiz quadrada de 6,3 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 0,50. E o resultado é 6,3 menos 4 vezes 0,50. E a raiz e dá 0, vou por aqui, já a notação científica, 1,8 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, já é um pedacinho no limite para este arredondamento. Bem? Mas é o ácido fraco, pronto, está no limite para nós arredondarmos, mas só fazemos sempre assim, como é um ácido fraco, como o X é muito menor, e esta é a justificação que ele é um ácido fraco. O X, então, este valor, então, X é igual à concentração da H3O+, 10 elevado a menos 2, mol por decímetro cúbico, e já posso calcular o pH desta solução. É menos logaritmo de H3O+, menos logaritmo de 1,8 vezes 10 elevado a menos 2, e pH é igual, o valor que tenho aqui, o logaritmo anterior, é 1,8, com dois algarismos significativos. Ok? Está percebido? Então, nós temos um ácido fluorídrico. É um ácido fraco, ele vai se dissociar só em parte, e eu tenho que saber quanto é que é esse X que vai chegar aqui ao H3O+. Tem que indicar que existe aproximadamente 0 e não 0. Tem que indicar também que o que vai sair é tão pequeno que eu posso só fazer este arredondamento. E faço o cálculo e já tenho a seguir a concentração de H3O+, e tenho aqui o pH. Okay? Nós estamos a fazer com ácidos. Vamos fazer então com uma base. Onde é que tenho aqui o rato? Vamos limpar e vamos ver aqui para o exercício 13. E para o 14. O rato demora a... Pronto, já está. Vamos deixar aqui um espacinho para o 13 e a seguir aqui para o 14. 13. No caso de uma base, calculo o pH desta solução aquosa, de amoníaco, na qual a concentração do ião amónio é NH4+. Bem, isto é fácil. Nem sequer dizer aqui o Ka, mas olha, vamos fazer isto. O que é que eu preciso? É chegar à conclusão que esta concentração vai ser igual à concentração, ou seja, a concentração na NH4+, vai ser igual de OH-, e a partir daí já consigo calcular o pOH. Bem, eles dizem que a concentração de um produto é este valor, então o OH também é este valor aqui. Então preciso fazer a equação de ionização. Aqui o amoníaco já tem hidrogénios para receber. E é uma base fraca. Ficamos com NH4+, aquoso mais OH-. Aquoso. Estão a ver aqui, é uma base que dá origem, está certo. Vamos lá ver que na concentração em equilíbrio, eu vou ter aqui a concentração de NH3 em equilíbrio, aqui não tem, e chega a X,
e X deste. Temos uma mol. Para uma mol, nós vamos ter, então, concentração de NH4+ é igual à concentração de OH- em equilíbrio. Isto também aqui em equilíbrio. O que é que nós vamos ter, então? Como a concentração é este valor, OH- é 4,2 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. Vamos calcular o pOH, a concentração de OH-. Então, 4,2. Temos o valor de 3,4 pOH. Então, pH igual a 14 menos pOH, que é 14 menos 3,4. E é 10,6. Confirmadíssimo. Pronto. Aqui tinha que fazer a equação de ionização e mostrar que estas duas concentrações são iguais. Vamos fazer o 14 para terminarmos. O pH de uma solução aquosa de amoníaco, NH3, é 9,7. Determina a concentração das espécies presentes no equilíbrio, sabendo que o Kb é este valor. Então é parecido com o ácido fraco, com a resolução do ácido fraco. Nós temos que fazer aqui o NH3 reagir com a água. Temos que saber que é uma base e que tem de ficar obrigatoriamente aqui OH-. Muito espaçado. Pronto, tem assim o valor. Agora, os dados. Quero saber, o pH é 9,7. Então, tenho aqui pH é 9,7. Como eu tenho aqui OH-, vou tentar saber é o pOH. É 14 menos pH. É 14 menos 9,7 e menos 9,7, 4,3. Qual é a concentração de OH- então em equilíbrio? A concentração de OH- é 10 elevado a menos pOH. Então é 10 elevado a menos 4,3. 10 elevado a menos. E dá concentração de OH- é 5,0 vezes 10 elevado a menos 5 mol por decímetro cúbico. Aqui, concentrações em equilíbrio. Como é que ficamos? Ficamos com a concentração de NH3 em equilíbrio. Aqui dá 0. Eu aqui não sei qual é o inicial, por isso não vou deixar só assim para nós calcularmos. Isto vai dar X e X. Então, estas duas concentrações são iguais. E já consigo responder então à concentração de NH4+. Então, tenho aqui esta resposta, tenho este valor. Qual é este aqui? Tenho que usar o KB e é apenas KB porque é da base conjugada e que vai dar aqui de uma base é o H-. Então, NH4+ em equilíbrio, OH- em equilíbrio é dividir por NH3 também em equilíbrio. Eu quero saber a concentração de NH3, vou passar já para cima e fazer mais rápido aqui, vou trocar estes dois. 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Aqui em cima já sei que é 5,0 vezes 10 elevado a menos 5. Duas vezes
2 vezes não, é ao quadrado, mas são estes dois valores que são iguais e já está a terminar. 5,0 ESP menos 5 ao quadrado a dividir por 1,8 ESP menos 5 e o resultado final é 1,4 vezes 10 elevado a menos 4 mol por decímetro cúbico. Ok. Bem, espero que esteja um pouco mais claro como é que se calcula o pH destas soluções ácidas, ou básicas, fortes ou fracas, e vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado e que tenha ajudado, pelo menos, este trabalho extra que eu tenho, que vos consiga tirar as dúvidas. Ok? Obrigado. Vamos terminar.